Era parteira? Serviço. Parteira, injeções e curativos e tudo. Era? Eu. Mas não tinha curso nenhum, não é? Tinha uma tia que era enfermeira e eu depois vivi com ela de pequena e foi tanto coisa e depois ela um dia precisou de injeções e disse, és tu que me as vais dar? E eu disse, eu nem penso. Mas ela disse, vais, preparou a seringa e tudo, pega lá, olha, espetas aqui. E eu com muita coisa, espetei. Então, bom dia, estamos aqui com a Dona Maria Lídia. Dona Maria Lídia é nascida aqui nesta rua? Nesta rua, numa casinha abaixo desta daqui, que era dos meus pais, que era terreno dos meus avós, e eles fizeram a casinha ali assim e vivíamos ali. E dedicavam-se à agricultura? À agricultura. Não, o meu pai era encarregado de estradas, era o capataz. Capataz de estrada. E andava por aí, por as estradas do asfalto, com as barracas às costas, e para Monção, e para Valença, e para... como é que se chama? Para lá da Serra da Estrela. Para lá da Serra da Estrela E era asfalto que punham na estrada, asfalto? Diga? Era asfalto, punham o asfalto, não é? Punham asfalto e fazia arranjos e assim. O meu pai era então o capataz. E a minha mãe era em casa com os filhos, que também tive 8 filhos, e era em casa com os filhos e um bocadinho de lavoura para a gente ter umas batatas para comer, e umas hortaliças e assim. A senhora nasceu e viveu quase na mesma rua, no mesmo sítio, não é? Sempre. Eu fugia da casa da minha mãe para vir aqui para a casa dos meus avós, que a casa dos meus avós já está aqui em frente, esta amarela. Tem um muro bonito, este muro bonito aqui é da casa dos seus avós, não é? Sim. É de uma minha filha agora. E esta é da outra filha. E os outros a bandar-se uns com os outros e é assim. Mas eu fui criada sempre, de pequena. Fugi, visto isso de gatas, para a casa da minha avó, estava a chover. E cheguei ali aqui ao portão da minha avó e estava toda molhadinha. As minhas tias vieram à porta, a tirar-me para dentro, tirar-me a roupa, secar-me à porta do forno a roupa para eu tornar a vestir enxutinha. E eu depois fiquei com os meus avós sempre. Ah, sim? Aí ficou a viver com os seus avós? Fiquei a viver com os meus avós. Está bem. Então a senhora, o que é que ocupou a vida, então, durante a vida? Eu, o que é que fez? depois a minha vida, depois casei. Graças a Deus o meu homem era muito jeitoso, gostava muito da pinga. E foi onde eu passei fome e trabalhos por via de não ter que ele nunca me era redisso de dar-me um tostão da quinzena. Antigamente era pagos por quinzena, ele era trolha. Mas não me dava nenhum, eu vivia do que eu ia fazer. Depois peguei a minha tia pegou-me então a obrigar a dar as injeções nela e eu dava. E depois, no dia que ela morreu, o caixão foi para a sepultura. E vieram logo à porta a ver se eu dava umas injeções a uma doente que precisava muito. Eu não queria dar, mas tive pena e disse, eu vou. E dali aí a Maria Lídia dá muito bem. E tudo para correr à porta. Vinha sempre, eu andava à coçadora, Estela, Navais, em algumas casas em Abarmar, e por aí a dar injeções às portas, e tinha uma bicicleta e andava. Tinha uma bicicleta e a bicicleta. E depois disso, a minha tia, que morreu, que era enfermeira, trabalhava na casa dos pescadores da coçadora, que vinha um médico todas as semanas ali, e eu trabalhava ali assim de servente. E depois a casa foi abaixo da casa dos pescadores, agora é uma colombófia de pombos ou não sei o quê. E depois então, eu como trabalhei lá muitos anos, depois aquilo fechou. Eles queriam minimizar naquela altura, dar para eu ficar com a imunização e deixar o coisa. Mas eu não aceitei. Não aceitei. Eles depois arranjaram-me para a coçadora, para a banda de cima da Casa dos Pescadores, onde o senhor diz que conhece,
para a banda de cima, tinha ali a Casa do Povo e eu fui para ali trabalhar, a meio tempo. E depois fui para Amorim, também para a Casa do Povo, e estive lá para aí 15 dias ou um mês, tanto. E eu depois mudei para Amorim, que depois fizeram uma casa nova na Amorim, não sei se conhece, também de médicos e tudo. E eu depois mudei para lá. E de lá depois foi que me reformei. Mas de médicos, mas o que é que fazia nisso? Lá fazia limpezas. Fazia limpeza. Era limpezas, era assim. Fazia limpezas e aqui pediam para dar injeções por aqui, não é? Aí andava. Antes, quando eu ia para Amorim, já tinha dado, sei lá, bem às vezes mais de uma dúzia de injeções nesta casa, naquela e na outra e na outra. Eu vou dizer que a senhora também fazia trabalho de parteira, era? Fiz muitos partos, muitos, pronto. E gostava de ser parteira ou... Graças a Deus nunca me correu mal. Nunca correu mal? Nunca me correu mal. Quantos terá feito pai? 100 ou mais? Quantos 100? Quantos 100? Antigamente fazia-se muitos mais meninos do que agora. Pois é. Ela fazia os partos todos de navais, porque ninguém ia para o hospital. Ninguém ia, só se pensa mesmo muito mal. Na Coçadora, na Estela, alguns em Vermar, na Morim, estas coisas eram para fazer os partos todos. Tudo aqui para em cada ano nasciam 20 rapazes e 20 raparigas em cada freguesia dessas mais pequenas. Imagino quando chegar lá fez. Depois cheguei à Púlia e cheguei à Vila de Conde. Senhora, que idade tem? Com que idade tem, mais ou menos? 87 feitos, faço 88 para maio, ao dia 11 de maio. Então pronto, tem muitos partos. Quantas vezes vêm pessoas à minha beira e com os filhos e já netos? Maria Lídia, graças a Deus que sempre te vejo, que há tanto tempo não te via. E sabes, eu te conheço muito bem. E conheces este? Não conheço. Foste tu que lhe puxaste para as orelhas. Outra ocasião foi na Estela à missa do 7º dia de uma minha parceira e ela disse, quando me viu, fez-me uma festa terrível. E ela, nisto, estávamos fora da igreja, assim, numa gotinha a conversar, ela vem e diz, chamou por um moço, fulano, anda aqui. E ele veio e diz ele, conheces esta mulher? Diz ele, eu não. É que antigamente era tudo a tia Marilida, o tio José, a tia Ana, a tia Maria, era tudo, não era senhores fulanos nem senhor Baltanos. É tios, não é tios? Era tudo tio fulano. Olha, conhece aqui, olha, é a tia Marilida, foi ela que te puxou para os orelhas, faz favor, dá-lhe um abraço e um beijo, que ela foi que te pôs na vida, foi que te pôs no mundo. Mas várias pessoas assim, coisa, e como é que eu havia de conhecer todo mundo se eu cheguei a fazer 2, 3 partos por dia? E ganhava bem ou... Era uma miséria naquela altura. Naquela altura era uma miséria. Mas as pessoas agradeciam-lhe muito ou... Não, agradeci. Muito obrigada, Maria Lídia, mas eu era que andava. Eu cheguei a passar semanas de não provar o calor da minha cama. De uma casa ia para a outra, da outra ia para a outra, e da outra ia para a outra. Passei muito. Sempre a trabalhar com... Sempre nos partos. E quando calhasse dois ou três, a quase um quando ao outro, eu ia a esta casa, veja na altura que estava este, mas ia a outra vez se estava mais adiantado, e a outra e andava sempre, acabava numa, dava ao banho, já ia para a outra, dava ao banho, já ia para a outra, e era assim. Mas morria muita gente no parto? Nunca me morreu nenhum nas mãos. Nunca. Nem a mãe, nem o filho? Nem a mãe, nem o filho, nem era preciso ir para o hospital. E quando fosse, às vezes, alguma criança, após o parto, ou com dias, ou assim, fosse ao hospital e chegasse ao hospital com a criança e assim, porque antes havia muitos, como é que eu ia dizer, infecções no umbigo da criança, muitas infecções, e dava o tétano. Quando viesse no umbigo, era raro que não desse o tétano. E eles diziam, quem foi a parteira? E eles diziam, foi a Maria Lídia de Navais. Pronto, está descansados, que sabia com a gente que eu trabalhava e com o que eu fazia.
Cheguei a fazer parte no hospital com o médico à minha beira. Ah, sim. Cheguei. Está a ver? Sei que era um... Cheguei, sim, senhor. Cheguei. Aqui com o doutor Otávio. A doutora Otávio. Sim, senhor. Parece que era conhecido do meu pai, não é? Parece... Muito. Eu cheguei a fazer muitas vezes. O doutor Garrido Viana, muitos médicos que estavam na Póvoa, que tudo que me conhecia sabia com a higiene que eu trabalhava e confiava no meu trabalho. Confiava. Então, Há que se e pagasse. durante quantos anos é que fez esses partos? Eu fiz muitos anos. Durante pai, o quê? 20 anos? 30 anos? Não. Que idade tenho não sabes que idade tem o Alfredo, pois não são? O Alfredo, Sim. Deve ter para aí uns 50, para aí. 50? Mais. Eu fiz mais de 30 anos. Mais de 30 anos? Fiz mais de 30 anos partos. E aqui o Jorge da Teresa, porque esses foram os primeiros 2 que eu fiz, porque estavam aflitos e o marido da parturiente... O Jorge deve ter perto de 50 anos. O Jorge tem mais de 50, certo? Então fizeste partos há 50 anos. Há 50 anos. Então fizeste partos durante 50 anos, ou mais. Eu fiz muitos anos. Que idade tinhas quando começaste a fazer partos? Eu sei lá bem. Mas já tinha os meus filhos todos, ou quase todos. Tu tiveste a seguir, em 9 anos tiveste 10. Não foi assim. Explica lá. Foi em 8 anos, 8 filhos. E um aborto. Pronto, então sempre por lá perto, não é? Estava perto. Eu só sabe de mais uns pauzinhos. Então conheceu bem a minha família, foi? Conheci bem, Da minha família, quem é que conhecia? O meu avô, o teu Joaquim? O tio Joaquim. Conheci o velhotinho. O pai dele? O pai do tio Joaquim, que ele andava assim, corcovadinho, pequenino. Era pequenino. Mas o meu avô já era maior. E andava sempre assim. Andava ele amarradinho ao pau, nós temos lá um campo lá à beira deles mesmo. E a minha mãe andou muito tempo ao jornal, no tempo da tia Marcelina, do tio Joaquim Junqueira. E o tio Joaquim Junqueira era o que estava na moagem, era o tio Joaquim que estava na moagem. E depois, quando eu casei e tinha os filhos todos e passei fome, não tenho vergonha de o dizer, graças a Deus. Agora tenho tudo, mas na ocasião não tinha nada. E ele dizia, Marilide, anda a buscar farinha que eu fio até quanto tu puderes pagar. O Joaquim ou o pai? O tio Joaquim. E conheci o Mário, conheci o... Sim, meus tios, o seu pai, que era o Artur. O Artur, sim. Estou a vê-lo na minha frente, a imagem dele, estou a vê-lo na minha frente, a gente estava por lá. E ele vinha então do estudo, era um doutor, pronto, que o foi, mas e os irmãos pareciam labutos na lavoura, todos a coisar. Isso tudo aconteceu. E tudo aconteceu comigo, eu lá. A minha mãe trabalhou lá muitos anos, também então, na lavoura. Chegou a ver os moinhos a funcionar, não é? Cheguei a ver, ao menos cheguei a vê-lo. Sim, um a funcionar. Durante bastante tempo ou pouco tempo? Ou... Isso agora já não se lembra bem. Não me lembro bem se foi. Mas era no tempo não era no tempo do meu avô Joaquim, era no tempo do pai, é que funcionava, não é? Não, mas espera lá, mas o meu pai disse que também chegou a moer dentro do moinho de um dos moinhos. De um dos moinhos, que só um que trabalhava, o outro não trabalhava, não senhora. Mas era no tempo do tio Joaquim. Do tio Joaquim, exatamente. E o tempo do pai dele também. E do pai dele. Mas do pai dele, eu já não me lembro do pai dele ir lá para cima para os moinhos. Sim. Lembro-me dele andar cá embaixo, naquele terraço que entra-se para dentro. Lembro-me dele andar amarradinho ao pau e com a língua de fora e muito corcovadinho e muito um homem pequenino. Isso lembro-me. E da minha avó Maximina, que é que se lembra dela? Lembro-me da minha mãe ir para lá ao jornal e ela ia para o quintal e ia para os campos com ela, trabalhar na terra. Era fortezinha, mas não era muito baixa, era forte. Era fortezinha. Era forte, era uma pessoa bem. Tinha a tia Josefina, que também morava lá dentro, nas casas do lado sul.
Isso não Que era, que ele, o homem dela era o irmão do Tijaquinho, era o do Manuel, e isso Se lembro. calhar era o pai do bispo, não? Acho que... A São Daniel Junqueira. Sim. Não, são de famílias, mas não era nada daqui, destes daqui. Ah, não? Está bem, está bem. Não, senhora. Que eu lembro, que eu saiba, não... Morava lá outro, então? Morava aqui. Eram 2 casais que moravam lá? Eram 2 casais que moravam lá. Era O Tijaquinho e o Manuel, que estava casada com a tia Josefina Galanta. Que depois fora lá para o Oiteiro. Para o Oiteiro, foi. E tinha duas rodas de tocar a água que vinha daquele regatozinho que vem a par. Tinha a zenha assim. As duas zenhas, eram 2 zenhas. É, 2 zenhas. Eram 2 zenhas, assim, e era quando ele moía mais, também moía milho, mas moía mais o centeio, a mistura, para botar no pão. Era. No meu tempo era assim, mas ela disse que eram 2 azenhas, 2 assim. 2 Eu azenhas. acho que uma que funcionava assim. Não, Sim, mas senhor. isso foi depois. Mas antes, no meu tempo era uma azenha e um rodízio. Mas antes acho que eram 2 azenhas. Antes eram 2 azenhas. Era que eu lembro, estou a ver tudo, o Jesus Senhor. E ia depois, a água ia para baixo, tinha um rego para o rio, e então uma coisa assim larga e assim alta, com os muros altos, e depois aquela água ia para o rio, desovar ao rio, ao direito da entrada do nosso campo. Mas aqui antigamente chovia muito mais que agora, não é? Chovia muito mais, era muito mais frio também do que agora. E tinha um poço grande à beira largo, cheio de irogos, de enguias. Enguias, isso aqui era bom, Chegámos a ir lá buscar muitas vezes. Onde é que era o poço? Onde é que era O poço era logo a seguir abaixo das zenhas. Dentro do terreno, dentro do nosso terreno? Sim. Isso é que é pena ter acabado, isso também, não é? Não sei se já... Isso tinha, não sei. Agora não sei, agora já temos, já há uns poucos anos que eu já não vou ao meu campo, porque não posso das pernas. Olha, então e da azenha da minha família, portanto aqui ia lá muita gente, toda a zona aqui, de toda a... Era tudo. O trabalho do Tijaquinho era sempre na moagem, todo dia de manhã à noite. E havia gente de todos os arredores, não é? Todos levavam os sacos de milho para moer, para coisar, porque todo mundo cozia broa em casa. Antigamente todo mundo cozia broa em casa. Que eu lembro-me de ir muitas vezes ao forno lá de Tijaquinho e como não passava fartura nenhuma, ia lá às vezes às côdeas do pão e depois ia lá à noite. A tia Maximina era muito boa pessoa. Eu dizia que era muito boa pessoa, ouvi dizer. Muito boa pessoa. Dizia, come Palmira, o nome da minha mãe era Palmira, e ela, come Palmira, não estejas a poupar para levar os restos para os teus meninos, que eu depois eu dou-te, para tu levares, come. Muito bem, e o tio Joaquim também era muito boa pessoa, porque chegou-me a oferecer para eu não deixar de cozer o pão em casa, porque não tinha dinheiro para ir buscar, e eu fiada não ia buscar, e ele dizia, eu fiz, anda a buscar o pãozinho, a farinha que eu fiz para cozer pão para os teus meninos. E também era muito boa pessoa. E os filhos, todos eles, eram o Mário, todos, eu conheci todo mundo. A Alice é madrinha de uma filha minha, filha da dona da casa daquele lado. A Alice ainda está muito bem de saúde, ainda está muito bem. Agora depois via uma ocasião, há muitos anos que eu não a via, mas nós dávamos muito bem, éramos muito amigas mesmo. Se lhe falar na Maria Lídia, ela abre logo os olhos. E eu estava naquele povo à espera da minha consulta e vejo vir aquele homem amarrado a um pau. E a andar muito, custou muito, a custar muito. E nisto eu olho e disse, ele é Alice Junqueira. Às tantas ela chega à minha beira, a Maria Lídia. Eu ali, já conversámos ali um pedaço que há anos largos que a gente não falávamos, não nos víamos. Não, senhora, está em Castelo. É em Castelo. E nós não... Parecia quase um homem a montar de bicicleta.
Era jovem, montava a bicicleta como um homem. Ela era Ainda agora, quando eu fiz 60 anos, foi aos meus anos, mas ela anda muito bem a pé, está muito forte, ainda está muito forte. Agora não a tenho visto. O homem que estava muito fraquinho. O homem já morreu, Ah, já morreu? Já morreu o homem, já. Olha, estou a sabê-lo agora por si. Já morreu. Também quando foi a um grande funeral, também já foi uma coisa. Eu faço ideia. Eu trabalhava na Casa do Povo, também Trabalhava lá as pessoas. Trabalhava na Casa do Povo. Então o que é que se lembra mais aqui da minha família e dos moinhos e tal? O que é que se lembra mais? Dos moinhos, lembro-me que nós fomos para lá muita vez brincar. Iam brincar. Íamos brincar para os moinhos. Desde novinhos, quando era criança. Canalhinha nova. E agora toda a gente brincar lá, não é? E todas as crianças iam lá brincar. Nós vizinhos aqui do Luar do Comão e aqui dos Pedreiros, todo mundo ia-nos para lá. Mais de coisa de longe não vinham. Era só assim, mais nós. Era nós aqui esta coisa. E ia-nos. E depois às vezes eles quando fôssemos por o lado de baixo, por a entrada mesmo, eles às vezes ralhavam. Que eles tinham um carreiro para a gente ir por ali acima para os moinhos. E chegou a ir a gente lá buscar areia para cobrir os cebolos que antigamente se usava. E eles chegaram a ralhar e a coisar, porque eles borralhavam tudo com as coisas que levavam. E assim, isso lembra-me, o mais assim eu lembro-me de irmos dentro ao moinho, estar a moer e as velas a rodar e assim, isso lembra-me. Agora de mais nada, não... Íamos a Sabatatas. As batatas. Como é que fazia? Fazia uma cova na areia, era? Ah, senhora. Tinha os primeiro eram uns tubos, uns coisas, uns canais, meu Deus, tocado a carvão. Sim. Tínhamos umas escadas e arrastava-se o carvão, metia-se naquela fornalha em cima num cano de ferro grande, largo, que tinha, e aquele coisa era que tocava as lenhas, que até fazia barulho, que era zão, 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 a trabalhar. A zenha tocava carvão? Então foi tocado a carvão. Não, aquilo teve o gás pobre, não era? O gás do tempo da guerra, não era? Foi, não sei a que tempo era, sei que... Não estava lá em cima? Não, era na zenha, não é? Na zenha. As zenhas estavam na mesma coisa onde estão agora. Sim. O que fazia trabalhar os motores. Sim, era o gás pobre, era um combustível no tempo da guerra mundial, que havia... Era vapor. Sim. E o carvão era para... Era carvão que se arrastava, que eu ajudei muitas vezes a Alice e assim, a ir-nos lá botar. E depois cá fora tinha um depósito, por exemplo, como este... É caldeira. Como este pufo, assim, desta largura assim. E depois aquilo esquentava muito. E nós levávamos batatas para lá e assávamos, e eu e a Alice e assim todas. E comíamos depois batatas assadas. Que aquilo funcionou a vapor. Funcionava um combustível do tempo da guerra, gás pobre ou assim, uma coisa assim. Pois. Isto sou eu a falar. Sim. Mas penso que se havia uma caldeira com carvão, era para ferver a água, para dar pressão. A pressão da água é que fazia girar. Não sei se era a vapor, mas quem sabe disso é o teu amigo, é que sabe melhor, sabe bem do que é que... Esse deve saber, pois sabe. Eu não sei aquilo também já há muitos anos, já há uns poucos anos que eu não o vejo. Eu sei que havia houve outro combustível, houve outra fonte de energia. Era isto. E depois, quando meteram então a eletricidade... Isso, depois passou a elétrico. Depois passou a ser elétrico e já nunca mais fazíamos essas brincadeiras lá. Mas antes de ser elétrico, havia um motor a gasóleo. Sim, também eu. Uma correia muito grande que vinha da zenha lá atrás. Ela fazia para aí 20 metros de comprido a correia. Sim. Porque o motor andava muito e aquilo tinha que ter uma rotação, não tinha vários carretos para reduzir, senão aquilo andava muito para mais. E então tinha que pôr a mais distância o motor.
E aquilo estava lá à frente, muito, às vezes até a correia rebentava, e se metia depois nos agrafos. Os agrafos era uma correia assim larga, e ia lá ao eixo o motor a gasol grande, com um eixo grande, assim, fora, e a correia andava ali, lá ao outro lado, e era o que fazia andar antes da eletricidade. Isto é tudo do meu tempo. Isso foi antes da eletricidade, era o que fazia aquecer cá fora, o bujão que estava cá fora, era o que fazia aquecer, que aquilo esquentava muito, assava. A gente estava ali à beira, botava as batatas, estava ali um bocado à beira, viravas outra vez, tornava a virar, e depois estavam mesmo molinhas, mesmo estavam boas. Mas nós fazíamos assadas também Eu lembro-me, na areia fazer taludes, fazias um buraco, umas lousas que levavas e botavas, que ardia-se ali muita lenha ali dentro daqueles buracos e depois tapava-se a porta. Botava-se uma porta ao rio e tapávamos e... tapar a porta. A Rui nos roubava as batatas aos campos lá ao lado. Ia roubar as batatas ao lado. Mas em casa não havia. Era tudo autoconsumo. Era do melhor do outro. E dava e com o pé em cima da coisa e perdia aquilo tudo. É sim. Eu ainda perguntei à minha filha ontem, a esta minha filha que está aqui, eu disse, te lembras-te daquele campo que eles chamávamos o campo dos Três Bicos? Adiante do campo das sapateiras. E ela disse, lembra-me muito bem. E eu disse, pois esse campo agora é do senhor que quer ver aqui e falar para mim, é o campo desse. Dos Três Bicos, o campo do Couto, não é? Ali. Sim, nós dizíamos coito. Sim, eu sei. Vocês não estragaram o nome. Era coito. Eu disse à sua filha que era meu, é? Como é que foi? Disse eu disse que E arranjei a barraquinha, Eu também lhe disse, a ela, olha, diz que o senhor que planta lá várias fruteiras e que tem fiz lá uma coisa qualquer, se lhe apetecer ficar aí, também pode ficar. E não é bem uma coisa qualquer. Eu não vi. Eu não vi. Não, mas é que eu não vi. As minhas filhas até me disseram assim, mãe, já que há muito tempo, disseram, mãe, qualquer dia vamos pegar em você e vamos levar lá ali caminho do Couto e você vai ver o campo do tio Joaquim Junqueira, porque era o campo do tio Junqueira, que faz um bico. Isso, faz um bico. Isso, a coisa faz frente ao rio. Isso mesmo. E então, da banda de fora, tinha muitos chorões, que era para a areia não esborralhar para baixo, eram chorões e essas coisas assim. Quantas vezes, senhor, a gente foi lá. E do lado esquerdo era um pinhal. Era. Bonito aquilo, era bonito, foi pena. Jogávamos lá a bola. Olha, e aqui das azenhas, parece que ia muita farinha para a Póvoa, não era? Não sabe disso? Ouvi dizer que ia muita para a Póvoa, que abasteciam a Póvoa de farinha, muita vinha daqui. Podia, porque usava-se nas mercearias na Póvoa, usava a ter os sacos da farinha à beira da porta da entrada, que eu não sei da farinha de um dia, se ia daqui, se coisa, mas aí vendia farinha na porta das mercearias. Vendia farinha nas portas das mercearias, vinha, pesa-me 1 quilo de farinha, pesa-me 2 quilos, ou assim, e fazia. E antigamente, mas o que eu não sei era de onde se ia daqui, se não ia. Que eu também andei muito tempo a vender no mercado, e hortaliças, que vendíamos hortaliças. E havia mais moinhos de vento por aqui? Não. E havia um Naxadoura. E funcionava, nesse tempo funcionava o Naxadoura no seu tempo? Não me lembro de funcionar, não. E nós íamos para lá para as vezes. Havia um moinho de vento ali para Perladas, por trás da casa do Beto Silva, mais para dentro, diz que havia ali um moinho, diz o Virgílio Matias, que havia ali uns moinhos, até disse o nome de quem era. Olha, mas olha que eu não me lembro, eu andei. Eu não me lembro. Ele é mais ou menos para a minha idade. Mas ele era daquela zona. Ele era daquela zona, sabe? Eu sei, mas eu também sei, porque os nossos bisavós eram da casa do Tono Ferreira, onde está o Tono Ferreira a trabalhar. Sim. E eu fui para lá de pequena, para o campo do Agro, que é mais por trás da casa do Sebastião Pobeiro, e tem ali um grande campo que hoje vem a ser de uma filha do Tono Ferreiro,
que tem aqui a filha com o meu neto. Esse campo, eles botavam por a parte de baixo, por lado do Virgílio Matias, não, da casa do presidente, nosso presidente antigo, tinha por lado da casa dele um pedaço grande de trigo e centeio. Semeava ali, mas era um terreno bastante. E eu fui para lá tocar com um folheto na mão, andar para enxutar os passos que vinha comigo. Havia muitos passos, é? Muitos mais que agora, muitos mais que agora. Não há comparação possível. E eu ia para lá até de manhã, cedo, levantava-me daqui de casa e foi ganhar uma rasa de trigo. Ao fim de quando eles chegaram, deram uma rasa de trigo aos meus avós. E eu fui para lá e eu lembro-me disso e não me lembro desses moinhos. Era mais para dentro. Mas eu tenho umas fotografias de 1800 e tal e havia muitos moinhos de vento para ver o mar e tal, havia para ali muita coisa assim, moinhos mais pequenos. Mais pequenos, mas não, em beira-mar. A beira-mar, havia muitos, na praia, junto à praia. Esta costa toda tinha, da Puna, tínhamos muito. É porque a água era menos água, havia menos água, pronto, chovia muito mais, não é? Mas as ilhas só havia aqui esta e aqui a do Galante. A do Galante. E não conheço mais nenhuma. Pois. E a do Galante não tinha muita ocorrência porque era muito metido lá no meio dos campos e o povo corria mais aqui porque era caminho melhor e corria mais aqui à disjuntura. A do Galante era quase de consumo interno, um pouco mais. Era. Isso eu lembro-me bem. Então o teu Joaquim Junqueira ia vivendo, não é? Com as maquias e tal, não é? Vivia bem. Vivia bem, Uns bons labradores. Eles foram os primeiros a comprar um trator aqui na Baixa. Ah, sim? Foram. O primeiro trator veio para na Baixa para eles. Eles labravam dia e noite. Eu ouvi dizer que era o trator que nem arrefecia o óleo, que era três motoristas. Um ia dormir e outro pegava. Era o David Brown, não era? O meu pai é que ajudou a comprar esse trator ao tio e emprestou o dinheiro para o comprar. Depois começaram outros a comprar, pronto. Não sei. As galinhas ganharam muito dinheiro com esse trator. O meu tio também era um grande mecânico de motores de rega, não é? Quando eu era pequeno estava aquilo tudo cheio de motores de rega, tudo espalhado. Naquele tempo, sabe, toda a gente era habilidosa. Eles trabalhavam muito nisso. O tio trabalhava muito em motores de rega, não é? Sim, trabalhavam. O mecânico nunca tiver nada de Nunca tiver nada. Só que experimentavam, não é? Já viu os moinhos, já os viu de fora? Já os de fora? Vejo-os aqui do fundo do quintal. Vinha mais quando ia aqui acima da Eira de Casca, mas agora não posso subir escadas. E às vezes ainda vou lá abaixo, mas só vejo parte do que está pronto. Os dois agora não têm. Vão ficar prontos esta semana? Acha que valeu a pena arranjar aquilo? Ou então não valeu, caralho. Se tivesse eu hipóteses e tivesse uma coisa assim, eu hipóteses para poder fazer. Que eu gosto de coisas antigas, gosta de coisas antigas? Não gosta de destruir o que é antigo, gosta de guardar? É verdade. Guardar o que se puder, não é? O que se puder. E muitas vezes boto aqui algumas coisas fora que eu fico a remoer baixinho. Está a ver? É das minhas. Então, a Dona Maria Lídia, se calhar tem mais assim algum aspecto não, mais ou menos, já está o principal. O mais importante é ter sido a parteira aqui da zona, que é o mais importante. E enfermeira, não é? Enfermeira foi aqui uma pessoa de valor aqui na região. Ainda tenho pessoas, agora, aqui na semana passada, acabei de dar uma caixa de injeções a uma doente, que ela, antes de ir a banda nenhuma, vem aqui ver se eu ainda posso dar. É? E é de terroso. É. Sim, senhor. E é de terroso. Também havia pessoas que talhavam o ar. Aqui na Baixa. Também o quê? Talhar o ar às crianças. Isso eu não sei. Sim, a tia Teresa do Constantino, que é a minha vizinha, fazia isso muitas vezes, que eu cheguei a ver. E o enguenço, as crianças. A meter claras de ovos em alzabão, numa coisa, na testa da criança e aqui na barriga. E um copo de água. Isso era talhar só. E a água fervia. Isso era talhar só. E depois diziam as rezas e tudo.
E não era bruxaria, mas era Pronto, coisas antigas. sei lá, o que era aquilo. A nossa avó aqui, a nossa avó Rita, tua avó e minha avó, talhava o sol e a água botava, era com a toalha, de ou um guardanapo de olhos, é que botava a coisa, botava o copo em cima com água e faziam as rezas e a água fervia dentro do copo. Era benzeduras e essas coisas, pronto. Antigamente as pessoas havia rezas para tudo. Era rezas para chover, rezas para vir sol. Sim, antigamente. Rezas contra a trovoada, rezas. Antigamente fazia-se preces na igreja, fazia-se preces com as ladainhas maiores, rezar quando uma temporada grande de seca, fazia-se à volta da igreja e essas... Também havia umas secas, antigamente também havia? Também havia secas. Mas havia mais cheias. Mais cheias. Mas havia preces para vir sol e para chuva. Fazia-se essas rezas, essas ladadinhas maiores. Depois nós queremos ver se inauguramos os 2 moinhos no dia 6 de agosto deste ano, que faz a festa do Divino Salvador de Navais. É o nosso, fazemos a nossa inauguração dos moinhos. Está convidado a ir lá ver aquilo. O senhor podia ter dado uma grande médica, não é? Acho que foi médica. Foi médica. A médica dela. É verdade. Tenho conhecido muitas. Mas tinha vocação para médica, tinha vocação, não é? Tinha, e tinha coragem e tudo. Tinha coragem e tudo, é. Eu tinha tio Ginaldo de São Lourenço, que quando era para ele fazer os curativos, que ele ganhou gangrena numa perna, e era eu que lhe ia lá fazer os curativos, mas demanda um médico. Demanda um médico. Mas eu ia lá fazer os curativos. Demanda um médico, eu ia lá fazer os curativos. E quando eu chegava lá para fazer os curativos ao homem, só um genro é que ficava à minha beira, todo mundo fugia, que aquilo era um cheiro que exalava tudo. E eu fazia os curativos, limpava, lavava tudo e... A senhora merecia aí uma medalha. Assim, quantas vezes, senhor? Eu tenho outro amigo, eu só tenho amigos acima dos 90 anos. Tenho outro amigo, tem 98 e ainda conduzia automóvel, mas agora já... Nós ainda vimos ontem, a minha filha estive aqui com o telemóvel à minha beira sentada, dizia ela: mãe, olha para isto, uma mulher com quantos anos são? 108. Não, 98, com a cegadeira daquelas ceganhas grandes, os raios da mulher, Senhor me perdoe, bumba, às tantas, levantava a cegadeira, limpava aquele esterco que juntava nos dentes da cegadeira e pegava numa lima, zumba. E eu disse: olha, está aí, quanta gente não vale nenhum à beira daquelas pessoas. Não, a senhora vale muito, já mostrou isso.